Olá, meu nome é Vitor Alves e irei apresentar a dissertação de mestrado intitulada Monitoramento da Integridade Estrutural usando Aprendizado de Máquina Quântica, orientada pelo professor Alexandre Cury e co-orientado pelo professor Rafael Gomes. Aqui um breve sumário da apresentação, seguido da introdução ao monitoramento estrutural, introdução à computação quântica, metodologia, resultados preliminares e considerações finais. Bom, o monitoramento da integridade estrutural, Structural Health Monitoring, SHM, consiste em sensores acelerômetros instalados sobre a estrutura, em que colherá sinais de aceleração que serão utilizados para prever a condição da estrutura, sendo ela intacta ou danificada, podendo ser utilizado em vários temas de pesquisa. As estratégias de monitoramento podem ser classificadas em 4 níveis de acordo com a escala de Ritter, sendo nível 1, detecção de dano, nível 2, localização, nível 3, quantificação e nível 4, o prognóstico. Muito já tem sido feito com inteligência artificial para o monitoramento de estruturas. Entretanto, o uso de aprendizado de máquina quântico de sua maneira não supervisionada ainda não foi observado na literatura. Na computação clássica, a informação é armazenada em bits, que podem valer zeros ou uns. Entretanto, na computação quântica, a informação é armazenada em qubits, que podem valer 0, 1 ou qualquer valor intermediário usando do fenômeno da superposição, em que a esfera de Bloch, mostrada na figura, representa cada um dos estados quânticos, sendo cada estado um ponto sobre a esfera. Assim, é possível utilizar os computadores quânticos como classificadores, de modo que entram-se os dados em um circuito quântico e, a partir das observações, é possível realizar o processo de classificação, um procedimento conhecido como aprendizado de máquina quântico, Quantum Machine Learning, QML. Todas as linguagens, bibliotecas, hiperparâmetros e especificações dos ambientes utilizados para esse estudo são mostrados a seguir. A metodologia é composta de 2 fases. Na primeira fase é o treinamento, que inicia-se pela aquisição de dados, ou seja, os sinais de aceleração provindos da estrutura no cenário intacto conhecido. Esses sinais são divididos em amostras. A partir disso são extraídas características estatísticas, no caso 11 características estatísticas, as quais passam por um processo de normalização min-max em uma escala de 0 a 1. Esses dados são então codificados em estados quânticos para serem inseridos no nosso circuito. Esse circuito será otimizado em 1000 épocas para minimizar uma função de perda L, ao qual ao final serão retornados os parâmetros ótimos φ'. Na segunda fase da metodologia, a classificação, utiliza-se esses conjuntos de parâmetros ótimos φ' para construir uma função de pontuação de anomalia, tal qual a função A, que foi treinada com x normal e ao receber um x desconhecido, gera uma distribuição de resultados ao qual é possível realizar um ajuste de um limiar que melhor separe esses dois conjuntos de dados. A partir disso, é possível realizar a classificação de uma estrutura desconhecida entre os estados normal e anômalo. A aplicação utilizada para esse estudo foi um pórtico de laboratório ensaiado na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Laboratório de Imagens e Sinais, ao qual possui 4 sensores acelerômetros, 2 andares, e a posição de anomalia é destacada em verde, no segundo andar. Os 4 cenários estudados são mostrados na tabela, em que o primeiro cenário íntegro é utilizado para o treinamento e os demais são utilizados para teste, sendo o cenário íntegro desconhecido, o cenário de dano 1, com uma massa adicionada no segundo pavimento, e o cenário de dano 2, com mais uma massa adicionada ao segundo pavimento, ou seja, um processo de dano progressivo. Quanto aos resultados, é mostrado um gráfico de precisão da separação entre os dados intactos conhecidos e os dados de cenários desconhecidos. Nesse caso, são 3 cenários desconhecidos. A figura A é o cenário intacto, a figura B, o cenário de dano 1, e a C é o dano 2. É plotada uma curva de comportamento esperado, em vermelho, em que na figura A espera-se que se mantenha em 50%, visto que é o cenário intacto. Na figura B, espera-se que haja uma parábola do segundo grau com centro entre os sensores 2 e 3, visto que o dano ele está concentrado nesse lugar. E na figura C, é esperado que essa parábola se intensifique ainda mais entre os sensores 2 e 3, visto a progressão do dano. Assim, é possível observar que o QML foi o que melhor aproximou a curva de comportamento esperado quando comparado aos métodos clássicos. Assim, o método proposto pode ser considerado promissor para a detecção, localização e quantificação de danos em estruturas, é robusto a ruídos ambientais, o treinamento é não supervisionado, o que é uma vantagem em relação às redes neurais clássicas supervisionadas, o desempenho é comparável ou superior em relação ao método de clustering clássico, no caso caminhos e aglomeração hierárquica, e a precisão é razoável, visto ser uma pesquisa pioneira em um campo inexplorado. Essa pesquisa foi publicada em uma revista Qualis A1, e muito obrigado.